Guilherme Miller, um reformador americano, um dos personagens mais fascinantes do início do século XIX. Está escrito com George Vandeman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o que eu gosto nos Adventistas. Guilherme Miller era a última pessoa que alguém poderia esperar que liderasse um despertamento religioso. Para ele, a fé em Jesus era apenas superstição. Um individualista ríspido, procedente da Nova Inglaterra, Miller acreditava que o patriotismo decente e cumpridor da lei era a salvação da sociedade. E quando a independência recém-conquistada pela América foi desafiada pelos britânicos na Guerra de 1812, Miller foi voluntário no serviço militar. E 47 vizinhos seus também se alistaram, sob a condição de que fossem colocados sob o comando direto de Miller. Bem, após se destacar na batalha decisiva de Plattsburgh, Miller retornou para a fazenda da família no estado de Nova York. De vez em quando ele assistia ao culto na igreja batista local, apenas para agradar a sua mãe. Mas em pouco tempo ele começava a se preocupar com a sua condição espiritual. Convencido pelo Espírito Santo, ele lutou desesperado com os seus pecados. Oh, que maravilhoso seria se lançar nos braços de um Salvador e ser perdoado. Mas como ele iria saber que Jesus Cristo sequer existia? Miller colocou de lado seu preconceito e abriu a Bíblia. E ali, em suas páginas, ele encontrou o Senhor que vive. Como ele declarou mais tarde, eu fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser a revelação de Deus. Elas se tornaram meu deleite e em Jesus encontrei um amigo. Imediatamente, Miller foi provocado pelos seus amigos céticos, assim como ele havia impiedosamente provocado outros cristãos. Eles zombaram. Como você sabe se a Bíblia é a palavra de Deus? E quantas contradições? Miller replicou, se a Bíblia é a palavra de Deus, todas as suas partes podem ser harmonizadas. Me deem um tempo e eu provarei. Bem, pondo de lado todos os livros menos a Bíblia, com a concordância, Miller começou seu estudo com o primeiro versículo de Gênesis 1. Ele ia lendo num ritmo em que pudesse responder todas as dúvidas que lhe surgissem. Miller usava um texto para esclarecer o significado do outro, permitindo à Bíblia se explicar por si mesma. Uma a uma, as aparentes inconsistências foram desaparecendo. E melhor que tudo, Miller descobriu que Jesus, seu amigo e salvador, havia prometido retornar à Terra. Fixou-se nele a convicção de que ele tinha a responsabilidade de espalhar as boas novas sobre o advento que se aproximava, ou seja, a vinda de Cristo. Mas ele não era um pregador. Mesmo assim, sua consciência continuava lhe dizendo, vai e diga ao mundo. Durante 13 anos, Miller resistiu ao chamado. Finalmente, numa manhã em 1831, ele prometeu ao Senhor que iria pregar sobre a sua segunda vinda somente se recebesse um convite. Dentro de 1 hora, chegou um mensageiro com um pedido da Igreja Batista em Dresden, perto dali. Eles queriam ouvir sobre a segunda vinda de Jesus. Miller ficou apavorado. Mas como poderia recusar um chamado tão claro? Desde o princípio era evidente que aquele homem humilde desfrutava das bênçãos do céu. 70 convertidos a Cristo foi o fruto de sua primeira série de pregações. E em um local, 100 infiéis aceitaram sua mensagem numa única semana. E em pouco tempo, a eficaz pregação bíblica de Miller trouxe-lhe mais convites para pregar do que ele poderia aceitar. Igrejas de várias denominações disputavam entre si para atraí-lo da fazenda dele para os seus púlpitos. Assim que os pedidos de sua pregação aumentaram, Miller deixou a sua fazenda e dedicou tempo integral ao ministério. A esta altura, ele já tinha recebido uma licença como pastor batista e 43 pastores de várias denominações assinaram um certificado de recomendação ministerial a seu favor. Nessa altura, vários e vários clérigos deixaram seus salários para unirem-se ao movimento do advento.
Pastores metodistas, batistas, congregacionais, luteranos, episcopais, holandeses reformados, entre os muitos, esses estudiosos da palavra forneceram excelentes contribuições pessoais à mensagem de Miller. Em pouco tempo, ondas de choque varreram a nação à medida que os milhares se amontoavam em grandes tendas e salões de reuniões para ouvir a alarmante notícia da breve volta de Cristo. O movimento adventista na América do Norte fez parte de um despertamento mundial no interesse pela segunda vinda de Cristo. Na Inglaterra, várias centenas de pastores pregavam o breve retorno de Jesus, todos aparentemente ao mesmo tempo. A mensagem adventista foi apresentada também na América do Sul, na Alemanha, Suécia, Noruega. Jovens, até crianças, que ainda não sabiam ler nem escrever, explicavam com sinceridade e poder as profecias de um Salvador que breve voltaria. Imagine, um dos principais arautos do advento era Joseph Wolff, conhecido como missionário do mundo. Do seu estudo das profecias bíblicas, ele esperava a volta de Cristo no ano de 1847. Por 18 anos ele viajou e pregou na África, Ásia, Oriente Médio, Índia e América do Norte. Ele até proclamou o breve retorno de Jesus ao ser convidado perante o Congresso dos Estados Unidos. Bem, a mensagem do advento alarmou o cristianismo em sua base. Afinal, a mensagem da segunda vinda de Cristo havia se tornado uma verdade negligenciada. Nos dias dos apóstolos, a mensagem havia sido a ardente obsessão dos primeiros cristãos. De fato, o apóstolo Paulo proclamou a volta de Cristo como sua bem-aventurada esperança, mas com o passar dos séculos, o segundo advento de Cristo parecia quase esquecido. Juntou-se à lista das verdades negligenciadas que temos discutido nesta série de programas. Mas Deus não estava satisfeito em deixar sua luz enterrada sob as trevas da Idade Média. Assim, no século XVI, ele convocou os reformadores para que pudessem defender a verdade que havia sido desprezada através dos anos. Aí o povo de Deus emergiu completamente dos muitos séculos no deserto, pontualmente de acordo com a profecia de Apocalipse 12. Agora era a hora de reviver mais um ensinamento dos apóstolos no primeiro século. Guilherme Miller e os adventistas foram chamados para restaurar a bem-aventurada esperança do breve retorno de Cristo. O mundo estava pronto para a mensagem adventista. Envolvida com o nascimento da Revolução Industrial, a sociedade havia se afastado da religião para confiar nas conquistas humanas. As igrejas da época geralmente ensinavam que as condições na Terra iriam melhorar e entrar numa maravilhosa era de paz. Não deveria então nos surpreender que muitos tivessem resistido à notícia de que Cristo viria em breve e interromperia a boa vida no planeta Terra. Alguns que criam no breve regresso de Cristo foram desligados de suas igrejas. Outros se desligaram sozinhos para unirem-se aos irmãos adventistas que estavam aguardando a volta imediata do Senhor. Bem, Guilherme Miller e seus seguidores esperavam a volta de Cristo para 1844. E quando essa época passou sem o aparecimento de Jesus, é claro, a decepção arrasou os crentes. Você pode imaginar como eles se sentiram. Muitos se desiludiram e desistiram da fé. Outros, convencidos de que Deus estava com eles, continuaram a estudar a Bíblia. E breve eles foram lembrados de uma coisa que lhes trouxe imenso conforto e alívio. Há muito tempo tinha havido também um movimento religioso que havia sofrido uma grande decepção religiosa. A própria igreja cristã. Quando Cristo morreu na cruz, seus discípulos se sentiram arrasados, confusos e totalmente derrotados. Com a zombaria dos incrédulos soando em seus ouvidos, eles prantearam. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Apesar das expectativas dos discípulos terem falhado, Deus continuava com eles. Ele os tinha liderado o tempo todo e planejado o mais brilhante futuro para o seu movimento. Do mesmo modo, os adventistas tinham sido liderados por Deus durante a sua grande decepção. Embora muitos tivessem desanimado e renegado a bem-aventurada esperança, outros ficaram mais convencidos do que nunca de que Deus os tinha estado liderando e tinha planos para o seu futuro.
Bem, em pouco tempo, luz adicional veio para um grupo adventista na Nova Inglaterra através de uma jovem batista do sétimo dia. Ela chamou a atenção deles para o quarto mandamento, mostrando que Deus jamais havia retirado o sábado como descanso de seu povo. Verdade, o sábado tinha sido quase esquecido durante a Idade Média. Todavia, o sétimo dia permanece como eterno memorial da obra de Jesus. Os adventistas aceitaram avidamente esta gema inesperada de verdade negligenciada. A propósito, você alguma vez estudou como as religiões escolheram o seu nome? Algumas igrejas foram nominadas de acordo com a estrutura que as governa. Episcopais, por exemplo, significa que os bispos têm autoridade suprema na igreja, e as congregacionais mostram que as congregações locais tomam decisões por si mesmas. Outro grupo de igrejas recebeu o nome de seus fundadores, destacando-se entre elas os luteranos, em homenagem a Martinho Lutero. E também existem igrejas que receberam seu nome por causa das importantes verdades que ensinam. De imediato eu me lembro dos batistas, nominados após sua crença na forma de batismo do Novo Testamento. É claro, todos os que são batizados por imersão são batistas no sentido geral. E aqueles que pertencem àquele grupo de crentes são batistas no sentido específico. Agora diga-me, você crê no segundo advento de Jesus? Então você pode se considerar um adventista no sentido geral, pelo menos. Os adventistas do sétimo dia tiraram o seu nome de duas verdades básicas sobre Jesus, as quais eles muito amam. Adventista, é claro, refere-se à sua crença de que Jesus virá breve. Sétimo dia faz as pessoas saberem que eles observam o dia que honra a Cristo como Criador e Redentor. Assim, um nome adventista do sétimo dia proclama a verdade sobre Jesus, a verdade negligenciada que precisava ser recuperada para completar a reforma. Bem, eu tenho tido o privilégio nesta série de programas de compartilhar um número de verdades negligenciadas e recuperadas pelos luteranos, metodistas, batistas e outros grupos. Mas lembre-se, a reforma não terminou no momento em que os primeiros reformadores morreram. Iniciou-se sim, mas não terminou. E a Bíblia nos diz que outras verdades negligenciadas apareceriam nos últimos dias. E isso não deveria nos surpreender, não é? Lembre-se do versículo 18 de Provérbios, capítulo 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz continuará a brilhar até que venha o dia perfeito, quando Cristo vier. E qualquer luz adicional que Deus graciosamente nos mostrar em sua palavra será bem recebida. Você não concorda? A propósito, este é o último programa a respeito da fascinante restauração das verdades negligenciadas. Creio que você começa a perceber por que escolhi como lar espiritual a família adventista do sétimo dia. Mais e mais cristãos têm passado a compartilhar de minhas convicções. Você sabia que os adventistas do sétimo dia estão entre as 3 igrejas de crescimento mais rápido no mundo hoje? Mais de 1.000 pessoas a cada dia. Quer dizer que 365 mil pessoas por ano estão entrando para este corpo de crentes. O número de adventistas no mundo hoje chega quase a 6 milhões. Existem boas razões pelas quais muitos cristãos sinceros estão olhando para os adventistas. Eles acreditam que este grupo reuniu verdadeiras joias de luz, as verdades defendidas através dos anos por todas as religiões. As verdades negligenciadas dos séculos. Em primeiro lugar, a fé em Cristo dos luteranos, e depois o batismo por imersão dos batistas. O interesse no crescimento cristão e o viver pleno do espírito dos metodistas e carismáticos. O respeito pela moralidade dos católicos, a defesa do sábado de nossos ancestrais judeus e apreciado por Jesus e os apóstolos. Todas estas verdades, você vê, os adventistas reuniram num só corpo de fé. E à medida que os adventistas continuaram a estudar a Bíblia, mais verdades foram reveladas. Eles vieram a descobrir o princípio de que o corpo humano é o templo do Espírito Santo, princípio do Novo Testamento. Por isso, a boa religião se interessa pela boa saúde.
O que afeta o corpo afeta também a mente e o espírito. E assim os adventistas deixam de lado o fumo e as bebidas e dão ênfase às vantagens do exercício, do ar puro, do sol, de uma dieta balanceada, repouso adequado e fé em Deus. E os adventistas têm vivido assim há quase um século. Muito antes da nutrição ter adquirido o status pleno de ciência. Onde foi que eles obtiveram tais informações? Em parte de uma mulher extraordinária chamada Ellen White. Oh, eu gostaria que tivéssemos tempo hoje para falar mais sobre a fascinante vida e o ministério de Ellen White. Mas por que você mesmo não examina os livros dela? Seus livros versam sobre saúde e outros itens também. Veja se o seu coração não vibrará. Veja se sua alma não ficará inspirada a se aproximar do seu Salvador. Tente lê-los. E agora eu gostaria de levar você a Washington, D.C. Vamos visitar a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e conversar com um de seus ex-presidentes, o pastor Neil C. Wilson. Pastor Wilson, pode imaginar o quanto estou contente? Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com você, George. Neil, por que você é cristão? Pode nos dizer? Um dia eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia ser cristão porque eu tinha nascido num lar cristão e meus pais eram cristãos, ou se eu ia ser cristão porque realmente acreditava de todo o meu coração, ou se eu ia seguir alguma outra religião. Por toda parte eu via os resultados trágicos e desastrosos do pecado na natureza, na sociedade, nas vidas humanas. E eu senti pessoalmente a razão por que o apóstolo Paulo disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E entendi melhor porque ele escreveu aquela carta aos Romanos onde disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas vezes eu ouvi dizer que era através das boas obras, das minhas obras, que a expiação poderia ser feita. Eu obteria a salvação. Mas aí eu descobri, como fez o apóstolo Paulo, que o cristianismo atua de uma maneira diferente. Ele atua através das obras de Cristo, não das minhas, da sua expiação, da sua vida, da sua intercessão. Ele veio revelar o caráter de Deus. Ele veio para ser o centro da minha vida, da minha crença. Ele era totalmente divino, totalmente humano. E ele oferece gratuitamente a minha salvação como um dom através da fé e somente pela sua graça. Isso é tudo. Quando descobri isso, eu dei minha vida em total abandono a ele, meu amigo, meu irmão mais velho, meu salvador pessoal, meu Senhor. E nessa certeza, hoje me regozijo. Graças a Deus, graças a Deus. Mas por que você é cristão adventista do sétimo dia, Neil? Bem, isso vai um passo além. Quanto mais eu crescia na vida cristã, mais eu me aproximava do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quanto mais eu estudava a Bíblia, eu percebia que o cristianismo é mais que um sistema de crença. É um relacionamento de amor com Jesus Cristo. Pois Jesus mesmo diz: se você me ama, guarda meus mandamentos. Eu comecei a ver que ser cristão adventista do sétimo dia parecia preencher essas expectativas em minha vida. 3 pontos. 3 pontos. A meu ver, primeiro, os adventistas do sétimo dia têm um corpo distinto de verdades doutrinárias. Segundo, os adventistas do sétimo dia têm um estilo de vida bastante distinto. Como a Bíblia diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Terceiro, a característica distinta dos adventistas do sétimo dia é uma visão mundial. Para este evangelho do reino ser pregado em todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu me senti compelido a me tornar cristão adventista do sétimo dia. Graças a Deus. Disse muito bem. E eu gostaria que tivéssemos o dia inteiro para falar sobre isso. Obrigado pela presença, Neil. Agora que nos aproximamos do final deste programa, eu o convido a alegrar-se comigo, pois Jesus está voltando. Uma das verdades urgentes mais negligenciadas e recuperada para os nossos dias. Poderia haver uma melhor notícia, um melhor conforto? Procure lembrar-se agora da época da Segunda Guerra Mundial. Naqueles dias negros que começaram com a invasão da Polônia. Breve, os exércitos nazistas invadiram a Europa, você se lembra? Ameaçando varrer a liberdade da face da terra. Aí veio o dia D. Jovens corajosos deram sua vida nas tempestuosas praias da Normandia. Eles morreram para que pudéssemos viver. Finalmente, a longa guerra terminou e incontida alegria varreu toda a terra. A paz voltou. A liberdade estava preservada para nossos filhos. Imagine, se o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe tal alegria para o mundo, como nos sentiremos quando Jesus voltar de novo? Dá para imaginar esse dia? O Filho de Deus movendo-se em direção à Terra através do espaço cheio de estrelas, assistido por milhões de anjos, e aí ele clamará com voz de trovão: acordai, vós que dormis no pó da terra, ressuscitai para a vida eterna. E aquela voz chamando nossos amados mortos será ouvida ao redor do mundo. Famílias serão reunidas. Crianças levadas pela morte serão recolocadas nos braços de seus pais. Que dia feliz de reunião! O que isto significa para você? O que isto significa para mim? Significa que existe alguma coisa melhor além deste dia. Pense por um momento. Pense o que significará esse dia para os aleijados, para os cegos, para aqueles enfraquecidos por doenças, assim como para as mentes confusas pelo medo. Mas pense no que significará para os de corpo saudável e forte, para aqueles que amam a vida e querem viver. Ao verem que a morte pode até parecer bem-vinda para um corpo destruído pela doença e pela dor, mas para o forte e o jovem, a morte sempre significa apenas esperanças frustradas, desilusão, ambições destruídas. Pois aqui está a resposta para o ferrão da morte. Não em algo que o homem possa fazer, mas na promessa de ressurreição, feita por aquele que demonstrou pessoalmente sua possibilidade. Aqui está a nossa esperança. Você quer estar pronto para esse dia? Você pode estar. Tudo o que precisa é um coração entregue ao Senhor Jesus Cristo. Uma mente disposta a confiar nele e a segui-lo para onde ele conduzir. Oh, amigo, podemos encontrar o Senhor na paz quando ele retornar para nos levar para o lar. E ele virá muito em breve. Eu apelo para você fazer a sua reserva agora. Vamos orar. Querido Pai, quão apropriado encerrar esta série de programas sobre a marcha da verdade com a bem-aventurada esperança do breve retorno do nosso Salvador à Terra, segundo a sua promessa. Senhor, prepara nossa alma para esse grande dia. Lava-nos em seu precioso sangue e apaga os nossos pecados. Continue a exercitar nossa mente e aquecer nosso coração quando andarmos de mãos dadas com as verdades bíblicas que forem se revelando. Mantém-nos sensíveis à sua voz e ao seu apelo. Em nome do Salvador nós pedimos. Amém. Que Deus
guarde em paz. Amém. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.